Bem, vamos para o resumo da lição de número 6 com o título Paulo no poder do Espírito. O textual então diz: E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Isso aconteceu na terceira viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver no decorrer da lição que ele encontra ali alguns discípulos que ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo e eles disseram assim: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então, nós olhamos que a data da terceira viagem missionária de Paulo, que foi no ano 53 a 55 depois de Cristo. Então nós vamos ver que Cristo ele é morto na cruz do Calvário mais ou menos no ano 30. Então, se nós somarmos o dia de Pentecostes, que veio o Espírito Santo ali inaugurando a igreja, que todos foram batizados com o Espírito Santo, 15 anos depois, Jesus continuava batizando com o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, pregando, ensinando, orando e impondo as mãos. Então, isso aqui já nos mostra aqui, né, que o batismo no Espírito Santo não foi apenas ali no dia de Pentecostes, apenas na inauguração da igreja, mas que o nosso Jesus continua ainda batizando com o Espírito Santo e capacitando a sua santa igreja. Verdade prática: uma vez movidos no Espírito Santo, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então o próprio Jesus, né, ele deixa bem claro, ele diz assim: vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Quando ele diz que vai enviar outro Consolador, isso lá em João 14, versículo 16, a palavra outro ali significa igual a mim. Então ele está dizendo: vou para o Pai, mas vou enviar outro igual a mim para cuidar de vocês, e este é o Espírito Santo. Por isso nós entendemos a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, e o objetivo geral dessa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus, né? Para fazer a obra de Deus e para também permanecermos firmes e fiéis. Vamos lá para a nossa introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Então, Paulo pregava Jesus e este crucificado. A primeira parte diz: pregando a Cristo no poder do Espírito. No item 1, Paulo, movido pelo poder do Espírito. No livro de Atos, mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Depois Paulo, e ali em Damasco, ele já começou a pregar na sinagoga. E vocês lembram que houve ali uma grande perseguição contra a vida dele. Ele foi descido pelas muralhas daquela cidade. Ele ficou 3 anos então ali na Arábia se preparando, né? E depois ele vem e ele vai até Jerusalém. Olha no item 2 aqui: o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco novamente, prega ali novamente, e dali foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, mas por quê? Porque Paulo, nós sabemos que ele se converteu, mas ele era um perseguidor ele era um perseguidor assim, tão grande perseguidor da igreja, que as pessoas no início tiveram dificuldade de compreender e de crer na conversão de Paulo. Então ele teve que provar que estava verdadeiramente convertido, né? Então muitos temiam, dizendo assim, ou pensando talvez, né, quem sabe ele está fingindo para entrar entre nós, né, e capturar alguns, ou pegar aqui os maiorais, os apóstolos, se fosse o caso. No item 3 aqui, Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Então Deus envia Paulo, né, separa ali Paulo e Barnabé, que estavam ali estudando junto a palavra do Senhor, ali em Antioquia, e envia eles para fazerem a missão, para levar a palavra. E na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lembrando que ele fez 3 grandes viagens missionárias, né? Então nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida, né? Ali realmente se tornou um ponto onde eles estavam aprendendo a palavra, se juntavam, se fortaleciam na fé, e foi dali que eles foram enviados a fazer a obra. Agora, nessa segunda viagem missionária, eles passaram por Listra, Troas, ou Troade, Filipos,
Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. E nós vamos ver na lição que vem. Na lição que vem nós vamos estar falando sobre Paulo, o plantador de igreja, viu? Aonde Paulo ia, ele fundava ali a igreja, ele fortalecia a fé daquela igreja e escolhia ali irmãos, né? Através da capacitação do Espírito Santo para estar ali fazendo a obra, separavam eles ao diaconato, ao presbitério, e aqueles homens então iam ali fazendo a obra e conduzindo a obra do Senhor. Parte 2 da lição, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. No item 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Então Paulo encontra esses apóstolos, começa a conversar com eles, eles explicam, então, nós fomos batizados com o batismo pregado por João Batista. Então Paulo agora pergunta a eles sobre o Espírito Santo. No item 2 aqui, ó, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então você precisa crer no Senhor Jesus. Então fica claro aqui na passagem bíblica, na leitura bíblica em classe, Atos Apóstolos capítulo 19, fica claro que Paulo pergunta a eles dizem que ainda não ouviu falar do Espírito Santo. Paulo então agora anuncia que Jesus Cristo é o Salvador, batiza eles nas águas, aqui diz assim, ó, em nome de Jesus, ou seja, no poder de Jesus. Paulo batiza eles nas águas e a fórmula batismal está ali em Mateus 28, então com certeza Paulo disse a eles, vocês creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Eles disseram sim. Então, de acordo com a sua confissão de fé, como ministro do Evangelho que Paulo o era, então disse, como ministro do Evangelho, eu batizo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foram batizados nas águas e depois Paulo, versículo 6 aqui, Atos 19, versículo 6, e impondo-lhes Paulo nas mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, foram batizados com o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. No item 3 aqui, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então, quem era Apolo? Quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Então Apolo era um grande pregador, viu? Então quando Paulo chega ali, Apolo já havia passado por ali e pregado, anunciado ali, né, a mensagem. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila, para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então este Apolo também foi um grande pregador, né? Um grande anunciador ali do Evangelho, ainda que ele não tinha essa experiência do batismo com o Espírito Santo, mas todavia ele era encorajado, né, a levar a palavra, a falar do amor de Cristo. Por quê? Porque se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, talvez você diga, mas pastor, se eu ainda não sou batizado, como é que eu vou pregar, levar a mensagem? É porque você é encorajado também pelo Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ele é um revestimento. E para que você seja batizado, primeiro tem que crer. Então você crê no Senhor Jesus Cristo, para você estar ouvindo essa mensagem, e você então crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, e você começa a buscar, tem que ter paciência e esperar, e daqui a pouco você vai ser transbordado com este poder, viu? Então Jesus te batizará com o Espírito Santo. Parte 3 e última, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. No item 1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, né, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Então Paulo, ele, como qualquer outro judeu, né, cria primeiramente no Antigo Testamento. Então sua compreensão sobre Deus era o que? Monoteísta. Então os judeus, eles são monoteístas, nós também somos monoteístas. Mas depois que
Paulo tem aquele encontro com Jesus, ele começa então a entender a Santíssima Trindade, ele começa a compreender e começa então também a passar isso através das suas doutrinas, das suas cartas, né? No item 2 aqui, o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo, era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Por quê? Porque Jesus, com aquele cuidado especial com os apóstolos, ali em João capítulo 14, os apóstolos começam a se entristecer, porque percebe que Jesus vai partir dessa terra. Então Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus trazendo conforto a eles, no versículo 16 de João 14, Jesus então diz que ele vai para o Pai, mas ele diz o seguinte: vos enviarei outro Consolador. Esta palavra outro no grego significa semelhante a mim ou igual a mim. Então Jesus, ele deixou a igreja sob os cuidados de quem? Do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No item 3 aqui, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Então lá no capítulo 19 de Atos, ele começa a ensinar então para eles, né? Mas veja bem, ele não desprezou a mensagem de João Batista, ele não desprezou a pregação de Apolo, mas ele complementou, né, explicando sobre a morte e a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo para capacitar a igreja na terra. Amém? Então não desfaça da pregação de ninguém, mas anuncie Jesus e ore pelas pessoas e seja cheio do Espírito Santo. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. Então quando ele chega ali, tinha apenas tinha apenas aqueles apóstolos, né? Tinha apenas aqueles discípulos. Aí quando ele anuncia ali e impõe a mão sobre eles, são batizados com o Espírito Santo, a igreja ali começa a crescer extraordinariamente. Amém? Vamos para nossas perguntas. O que movia o apóstolo e para quê? O que moveu o apóstolo e para quê? Quem moveu o apóstolo? O Espírito Santo. E para quê? Para testemunhar, para levar a palavra, para pregar o Cristo crucificado. Pergunta 2. Quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária? O apóstolo Barnabé, viu? Grande conselheiro competente, homem sábio. Pergunta 3. Quem o acompanhou na segunda viagem missionária? Então, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles voltam a Antioquia, né? Por quê? Porque ali é a cidade de onde eles sempre saíam, sempre partiam dali para visitar as cidades. Pergunta 4. É possível receber o batismo no Espírito Santo antes de crer em Jesus? Veja bem, não é possível. Por quê? Porque o próprio Jesus é que batiza no Espírito Santo. Então, anuncie o Evangelho, diga que Jesus Cristo, ele batiza no Espírito Santo. E aí, veja bem, João capítulo 4 é bem claro em dizer que Jesus não batizava as pessoas nas águas, quem batizava eram os seus apóstolos. Então, Jesus nunca batizou ninguém nas águas, mas Jesus é o único que pode e que batiza no Espírito Santo. Pergunta 5. Quais eram as fontes do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? Sempre foram as Escrituras e o dia de Pentecostes ali, quando veio o Espírito Santo, inaugurou a igreja, e a igreja permanece de pé até hoje, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra você, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima aula.